Então, irmãos, voltando ao assunto que estava nos transmitindo, em primeira carta de João, capítulo 3, nós encontramos aqui dois tipos de pessoas que existem no mundo, duas naturezas, dois tipos de sementes, dois tipos de princípios, dois tipos de ideias, conceitos, dois tipos de pensamentos. E eles são antagônicos entre si. Isso significa dizer que esses princípios eles se opõem. São princípios que não se misturam. São princípios que não se fundem. E o apóstolo São João aqui estabelece aquilo que está de Gênesis a Apocalipse descrito, mas que a liderança religiosa tenta esconder isso das pessoas. Mas é um princípio que governa o universo e o mundo. Ele diz o seguinte: vede com grande amor, 1 de João 3:1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. João está falando em relação em relação à igreja. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Tem concedido Deus o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Esse é o grande amor que nos tem dado o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Está falando da igreja de Deus. E essa igreja não é uma placa, uma inscrição do lado de fora de um imóvel qualquer, um CNPJ, uma razão social, ou seja lá o quê, uma personalidade jurídica, um nome fantasia qualquer. Não. Os chamados filhos de Deus não fazem parte de uma instituição de registro civil público. São pessoas, são indivíduos que Deus concede, Deus o Pai concede, por Cristo Jesus e por obra do Espírito, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, meus amigos. Nem todos são de Deus. Nem todos serão chamados por Deus. E nem todos serão escolhidos por Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Esse é o segundo sinal. O mundo não nos conhece. Humanamente falando, eu sou conhecido dos meus vizinhos, da direita, da esquerda, a minha vida cotidiana. Eu tenho um nome próprio, mas, espiritualmente falando, o crente na pessoa de Cristo, ele é indiscernível. Não é pelo uso de jargões religiosos que se reconhece um crente em Jesus, uma fraseologia evangélica que se reconhece um crente nascido do alto. Não. Se reconhece um crente renascido do alto somente um outro crente renascido do alto, porque possui o mesmo espírito de vida espiritual, possui a mesma natureza, compartilha dos mesmos sentimentos, vive de acordo com os mesmos princípios, andam segundo a mesma lei. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele.
Não somos reconhecidos em nossa interioridade espiritual, porque o que temos está oculto em Deus, em Cristo, e é jamais perecível. Isso significa dizer que o homem interior, ele é indiscernível. Somente quem possui o Espírito de Deus consegue discerni-lo dentro daquilo que Deus quer que seja mostrado e discernível. Porque não o conhece a Ele. O mundo não conhece a Cristo. Eles estão acostumados com a figura mitológica criada pela religião católica romana do Jesus, do menino Jesus. Aquela imagem de barro, de escultura do presépio, aquele Jesus lá. Ou então aquele Cristo do crucifixo, ou Cristo da inspiração dos artistas que o pintaram segundo as suas ideias. Não é desse Cristo que estamos falando, um Cristo de gesso que foi feito por obra e inspiração do artista. Estamos falando de um Cristo desconhecido do mundo, um Cristo oculto, mas um Cristo que se revela a quem Ele quer se revelar. Um Cristo que também se mostra a quem Ele se quer mostrar. Um Cristo a quem Ele resgata a quem Ele quer resgatar. Um Cristo que aparece no nosso caminho, na nossa vida, e se revela a nós. Por isso, a revelação do Evangelho é uma revelação. Não é algo que nós obtemos segundo princípios racionalistas, racionais, científicos e matemáticos. Não. E nem por meros sentimentalismos ou emoções, sensações, intuições. Não. É através de revelação espiritual. É através de manifestação desta revelação dada pelo Espírito de Deus que conhecemos e reconhecemos o que somos e de quem somos. E nós conhecemos porque o mundo não conhece. Cristo para eles é uma mera tradição religiosa, mas Cristo para quem teve encontro com Ele, ou Ele teve encontro com Cristo, melhor dizendo, essa pessoa não é mais a mesma, porque ela foi impactada pelo maior poder do universo, o poder do amor de Cristo. E ela é uma nova criatura. Não é mais velha criatura. Porque o mundo não conhece. Está claro isso. O mundo não pode conhecer, segundo seus conceitos, seus parâmetros, suas ideias, e segundo o príncipe do mundo, que é o diabo. Não pode conhecer. O diabo não conhece nada de Deus, de Cristo, no sentido espiritual, no sentido santificador. Ele não tem nenhuma experiência santificadora, porque não há santidade no diabo e nos demônios. Só há iniquidade, pecado e maldade, rebelião e anarquia contra o reino de Deus. E ele implanta isso nos corações do homem todo dia contra Deus. É o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. E esses demônios operam dentro das casas religiosas, das ditas igrejas, incutindo, semeando a sua doutrina diabólica de insubordinação à vontade de Deus e à sua palavra. É por isso que não há mais palavra nas igrejas. É por isso que não há mais ensino nas igrejas. É por isso que não há mais verdade da palavra. É por isso que os demônios tomaram conta. Mas aqui ainda tem alguém que vos revela a palavra como ela é, não é como alguém gostaria que fosse. João está falando, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Eu estou lendo aqui no meu computador, a Bíblia.
Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Que coisa maravilhosa! São promessas de Deus. Agora somos filhos de Deus, está garantido, somos filhos de Deus. Não podemos perder nossa filiação com Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, ainda que venhamos tropeçar, ainda que pecamos, porque ainda estamos presos ao corpo, a este corpo aqui. Mas quando deixamos esse corpo, como vencemos o corruptível e alcançarmos o incorruptível, nós não pecaremos mais. Então nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores. Sim. E não se mistura uma coisa com outra. Mas, por causa desse corpo ainda corruptível do pecado, nós ainda estamos sujeitos às limitações do tempo e espaço e de cair em tentações se não tomarmos cuidado. Agora somos de Deus, é uma garantia, somos de Deus, somos filhos de Deus, amados. E ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Ele está falando que a nossa salvação não se completou ainda, porque ainda estamos peregrinando nesse mundo, nesse deserto tão difícil e espinhoso desta peregrinação. Mas essa jornada é boa. É o bom combate da fé que estamos travando. E aqui ele diz que ainda não se manifestou, porque ainda a nossa redenção não se completar. Quando a nossa redenção se completar, aí nós seremos semelhantes a Cristo, porque teremos um corpo glorificado como o dele, ressuscitado como o dele, porque ele é o primeiro, a primícia da nossa salvação, da nossa redenção. Seremos semelhantes a Cristo, completos, livres desse corpo de pecado, porque assim como ele é, como Cristo é, nós o veremos face a face. Que promessa gloriosa! Ver a face de Cristo, o nosso Salvador e Senhor, que se entregou por nós naquela horrenda cruz. Ah, que coisa gloriosa poder olhar a face radiante do Salvador, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 3. E qualquer que em Cristo tem esta esperança, qualquer que nele, em Cristo, Jesus, tem essa esperança, esperança de estar com ele um dia, ou estar com ele o mais rápido possível, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, da nossa parte, nós também pediremos graça e o Espírito Santo nos auxiliará e nós purificaremos das imundícias do pecado. Purificaremos do mal. Nós nos afastaremos das coisas que contaminam a nós mesmos. Coisas que nos poluem. Coisas que desfiguram a imagem de Deus. Coisas que denigrem a sua palavra. Coisas que nos tornam semelhantes a os pecadores sem Deus. Semelhantes, não iguais, por causa do pecado. Por isso, nós purificaremos na palavra. A palavra nos purifica e recorreremos a essa palavra. Jesus disse: santifica-os na verdade, ó Pai, na sua oração aos seus discípulos, na sua oração ao seu povo. Tua palavra é a verdade. Então, quando nos apegamos à palavra, que é a verdade, que é o próprio Cristo em nós, e temos Cristo em nós, somos purificados de todo mal. Porque assim, como também ele é puro. Quem não foi passado pela regeneração, ele não se purifica, porque não teve a experiência principal do novo nascimento. Então a vida dele é uma vida suja, é uma vida ímpia, é uma vida depravada. Versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ele está falando que qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? O pecado praticado, novamente. Está falando que muitas vezes devemos nos policiar nesse aspecto, nos vigiar a nós mesmos, para não vivermos
desagradando a Deus com certas práticas pecaminosas. E pedimos a Ele, e confessarmos a Ele diante dEle as nossas falhas e pecados, nossas faltas, e pedimos a Ele graça e misericórdia, e Ele vai conceder graça e misericórdia ao seu povo sempre. Ele nos abrigará no seu pavilhão, e no seu pavilhão, que é o seu tabernáculo, que é a sua pessoa, estaremos seguros, livres de todo mal. Então ele está falando que quem comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. É uma coisa muito simples e básica de se entender. Pecado praticado várias vezes é iniquidade. Toda iniquidade é pecado, todo pecado é iniquidade. E a iniquidade e o pecado quebram a nossa comunhão com Deus. Então quando o crente peca, ele perde a comunhão imediata com Deus. Ele não perde a salvação. A salvação é imperdível, mas a comunhão, naquele momento, ele perde. E pode perder a comunhão por vários períodos de tempo, até algum tempo, meses. Para que a comunhão com Deus seja restaurada, é necessário que haja um arrependimento. É necessário que haja uma busca imediata pela graça de Deus e confissão da sua prática do seu pecado. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Está tratando do problema maior do mundo, que é o pecado. A chaga mortal, a chaga maligna, a chaga maldita, é o pecado. Não haveria necessidade de justiça divina, nem de castigo divino no inferno, se não houvesse o pecado. O pecado leva o homem ao inferno. E Cristo veio nos libertar do pecado. E não da pobreza econômica. E não da pobreza monetária. Não. Ele veio nos libertar da pobreza espiritual, da chaga maldita, da doença incurável chamada pecado. E bem sabeis que ele se manifestou. Esse foi o propósito da vinda de Cristo. Ele se manifestar nesse mundo como homem,